Alô. Boa noite, irmãos. O bom do feriado é que dá uma... O pessoal que não vai estudar, coisa assim, dá uma mudança na frequência boa. Que bom. Apesar de que, graças a Deus, nossas reuniões de quarta são bastante boas. Muito bem, irmãos. Vamos lá. Abram suas Bíblias em Malaquias, a partir do verso 17, do capítulo 2. Infelizmente, a mensagem, parte 6 da série de Malaquias, aquela que nós gravamos aqui, o vídeo. Infelizmente, o vídeo não aconteceu. Apesar da filmadora estar aqui, não funcionou. Temos apenas o áudio. A mensagem 7, que é da semana passada, não tínhamos o vídeo, tínhamos o áudio. Mas o áudio também pifou. Então não temos nem o vídeo nem o áudio da 7. Aí a pergunta que fica é, teremos a 8? Nosso computador está com problema. Ele já está velhinho. E difícil consertar laptop, já foi para o conserto já 1 ou 2 vezes. Eu acho que chegando ao fim dos seus dias. Mas enfim, hoje vai ter porque o Filipinho trouxe o notebook dele. Então vai dar para gravar o áudio, não o vídeo. Esse verso 17 do capítulo 2 de Malaquias, ele serve como a introdução para todo o restante do livro de Malaquias. Todo o restante da profecia de Malaquias, esse verso 17, ele é uma dobradiça. Ele é a introdução para os versículos, para as situações que estão por acontecer. O povo, os sacerdotes, estavam incrédulos, céticos. Se a gente olhar para o verso 17, a gente pode dizer que eles esgotaram a paciência de Deus com tanto murmúrio, com tanto deboche, com tanto ceticismo, suas autojustificativas, desculpas. E o que nós veremos a partir do verso 17 é que Deus mostra como Ele aplica o seu juízo e a sua justiça. Como Deus lida com esta rejeição, com este modo das pessoas destratá-lo por as coisas não acontecerem como elas gostariam que acontecessem. Então, dos versos 18 em diante, vamos ver do verso 1 do capítulo 3 até o verso 6 do capítulo 3, vamos ver como Deus faz sua justiça, seu juízo, e mostra também o seu amor, aquele amor que vimos lá no comecinho do capítulo 1. Quando Deus diz que eu sempre vos amei, diz o Senhor. Capítulo 1, verso 2. Eu sempre vos amei. Juízo e justiça da parte de Deus não é vingança, é amor. Porque vingança seria exterminar toda essa geração aqui. Amor é permitir que eles ainda sejam disciplinados, corrigidos, sofram o juízo de um Deus amoroso e justo, para que sejam restaurados, aqueles que creem. E é isso que veremos agora a partir do verso 17. E como toda boa introdução, vamos ler, então, o verso 17, que diz assim: Vocês têm cansado o Senhor com suas palavras. Como temos cansado? Vocês ainda perguntam, isso é Malaquias falando. Quando dizem, mais uma vez Malaquias falando, todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e Ele se agrada deles. E também quando perguntam, mais uma vez Malaquias falando, onde está o Deus da justiça? Perceba o estado moral, espiritual desse povo.
E aqui nós estamos lidando com sacerdotes, oficiais, autoridades religiosas e o povo, está debaixo da autoridade dessas pessoas. Esse é o estado daquelas pessoas naquele momento. Vamos fechar nossos olhos, vamos mais uma vez orar. Pai querido, muitíssimo obrigado. Eu te agradeço mais uma vez por estarmos juntos aqui em teu nome e pela vida de cada querido irmão aqui nesta noite. Eu peço que a tua palavra nos venha de encontro aos nossos corações, nos exorte, nos encoraje, nos confronte, de maneira que possamos, ó Deus, sair daqui renovados, encorajados, capacitados pelo Senhor a identificar nosso pecado, a confessá-lo e abandoná-lo. Assim eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Todos nós, em algum momento da nossa vida, nós lutamos com a questão ou com o tema, coisas que acontecem ao nosso redor que nos fazem chegar à seguinte conclusão. Por que os maus prosperam e aqueles que são justos, são crentes, são pessoas piedosas, têm tantas lutas, sofrem? Não é uma coisa simples quando nós agimos corretamente, dignamente, piedosamente, somos penalizados, enquanto outros que não agem piedosamente são carnais, são maus. E as coisas parecem que vão bem para essas pessoas. A gente ora, a gente clama a Deus contando com as promessas do Senhor, ali quando oramos, quando temos nosso tempo a sós com Deus, mas temos momentos da nossa vida que parece que as coisas não saem de jeito nenhum, do jeito que a gente espera. Eu oro, eu digo que confio, eu creio, eu leio a Bíblia e as coisas não vão do jeito que eu esperava. Parece que Deus nem sequer ouve a minha oração. Parece que Deus não está interessado em mim. Aí a pessoa pode chegar num momento desse de crise, pode começar a se perguntar, vou seguir Jesus por quê? Quando tudo que eu vejo, tudo que acontece comigo no que diz respeito, quando eu oro, eu leio a Bíblia, eu vou à igreja, só vem prova, só vem provação, só vem dificuldade. Se existe um Deus de justiça, por que Ele não faz alguma coisa contra a injustiça do mundo? Aí começa, né? A coisa começa a sair de mim e eu tento começar, nesse momento de crise, a gente tenta começar a encontrar motivos para justificar a nossa rejeição a Deus, e é bem assim que acontece. Será que vale a pena seguir Jesus? Esse era exatamente o momento dos judeus nos dias de Malaquias. Eles estavam lutando exatamente com esse problema. Eles estavam exatamente com este momento de angústia, de crise. 100 anos antes deste momento aqui, eles, saindo do cativeiro babilônico, estavam debaixo da profecia, todos esperançosos, né, na profecia de Zacarias. Toda a profecia de Zacarias vai levar a este momento, sendo que os últimos 3 capítulos de Zacarias apontam para o período milenar. Na verdade, praticamente todos Zacarias, mas os 3 últimos capítulos principalmente, que é um tempo onde Deus cumprirá promessas que fez a Abraão, Isaque e Jacó, então a sua nação, Israel. Mas 100 anos antes desse momento aqui, Zacarias profetizava uma série de bênçãos para a nação, uma série de bênçãos para Israel. O problema é que até então nenhuma dessas promessas ou das profecias sobre a glória de Israel, sobre um Israel próspero, um Israel temido entre as nações, nada disso tinha acontecido. O templo, que era a grande referência para o judeu, de que seria plenamente restaurado e que a glória do novo templo seria maior do que a glória do primeiro templo, nada disso estava acontecendo, muito pelo contrário. Não podia se comparar aquele templo ali dos dias de
Malaquias não podia de forma alguma se comparar com a glória do templo dos dias de Salomão. Vemos isso lá em Esdras, capítulo 3, versos 12 e 13. Ageu também, capítulo 2, versos 7 e 9, tinha profetizado que a glória desse último seria imensamente maior do que do primeiro, mas nenhuma evidência tinha disso. Eles olhavam em volta e não viam isso. Pelo contrário, havia um povo cabisbaixo, havia um povo só olhando as ruínas e se sentindo destruído e não resgatado, um povo olhando em volta e vendo só coisas destruídas e não vendo a oportunidade de reconstruir de forma melhor. Havia um povo que só olhava para os problemas, para as dificuldades, mas não conseguia olhar para o Deus que é superior, é supremo, está acima das nossas dificuldades e nos ama. Um povo que tinha acabado de ser libertado de um cativeiro de 70 anos e agora eles tinham tudo o que eles precisavam para poder começar ou recomeçar de uma forma digna, honrosa, com menos desobediência, com menos arrogância. Mas não, eles só enxergavam as coisas que davam a eles um status, um poder social, religioso, político, e isso eles não conseguiam ver, porque estavam ainda debaixo da autoridade do cajado de Ciro, rei persa, que foi uma bênção na mão de Deus. Ele libertou o povo e ainda deu meios para o povo viver, mas eles só enxergavam o que era ruim. Expectativa, eu creio que a grande frustração, além do templo, é que nas promessas de Zacarias, a terra que eles estivessem prosperaria grandemente. E prosperidade era a última coisa que eles viam naquele contexto ali. Estavam nem perto das promessas ditas por Zacarias. E exatamente por causa dessas decepções com as promessas de Deus, entre aspas, né? Muitos criaram no seu coração um ceticismo, um cinismo, a ponto de se atreverem a questionar Deus, questionar amor, justiça, santidade. Chegavam a dizer que não existia um Deus de justiça. Vemos isso bem implícito no verso 17. Todos os que fazem, segunda parte do verso 17, né? Todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor e Ele se agrada deles. Onde está o Deus da justiça? Que loucura! Eles chegaram a acreditar que Deus se alegrava com a maldade, com as pessoas más que promoviam a maldade, e chamava essas pessoas de boas pessoas. Deus chamava os maus de bons. Que ponto chega uma pessoa com a perspectiva incorreta da sua própria vida e das coisas ao seu redor? Eu espero realmente que nenhum de nós tenha dito nada semelhante a isso em nossa vida cristã. Eu creio que dizer isso nós nunca dissemos, mas pensar isso é muito provável. É muito provável. Quando a gente não vê as coisas acontecendo como queremos ou imaginamos, é possível que a gente não verbalize tudo isso como aquele povo verbalizou, mas é muito provável que nós pensemos diante das crises como eles. E é possível que agora a gente esteja lutando com questões semelhantes. Você pode pensar assim: poxa, pastor, mas eu entreguei minha vida a Jesus, vou à igreja, leio a Bíblia, estou aqui na reunião de oração, entrego meu dízimo, faço tudo bonitinho. Eu achei que Jesus ia me livrar dos meus problemas. Não é assim? Não é assim, pessoal? Eu achei que Jesus ia resolver meus problemas, porque na igreja de fulano de tal, ele agora faz lá, o pastor grita, o pastor ora tal, e lá agora está tudo dando certo para ele. A gente não sabe de nada, a gente só sabe o que ouviu falar, o que viu na televisão, mas a gente já cria aquele paradigma, né? Não, lá dá, e aqui não dá. Aquela nossa adoração ao pragmatismo, né? Lá funciona, aqui não funciona.
É possível, pastor. Depois que aceitei Jesus, parece que em vez de diminuir os problemas, aumentaram os problemas. Que coisa horrorosa. Que Jesus é esse? É a Igreja Batista que é o problema. É ou não é, irmãos? Passamos por esses momentos ou não? Passamos, né? Passamos mesmo. Aí a gente ainda vai mais adiante, a gente questiona assim, que diferença faz eu seguir Jesus ou não? Onde é que está a justiça de Deus? Estou aqui nesse sufoco todo, essa aflição toda. É duro a gente pensar nisso, a gente devia responder esse sim chorando, não sorrindo. Não é? Porque mesmo que a gente não tenha verbalizado esses pensamentos, Deus sabe de cada um deles. Deus sabe cada pensamento desse que nós formulamos contra a sua santidade e contra a sua justiça. Deus sabe exatamente todos. E é por isso que Malaquias diz o que ele diz aqui no verso 17. Deus está cansado disso. Está no verso 17. Vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Isso aqui, irmãos, deveria nos fazer botar o joelho agora no chão e, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. A última coisa que eu quero é te cansar. Não é? A gente sabe, se olhar nas Escrituras, Isaías 40, verso 28, diz que Deus não se cansa. Mas também, ainda no profeta Isaías, capítulo 7, verso 13, nós vemos aqui o que implica nessa ideia humana de cansar, essa figura de linguagem aplicada, a coisa bem humana aplicada à soberania de Deus, um Deus santo, justo, que não tem as inclinações naturais humanas, de fraqueza, de cansaço, de medo, de fome. Deus não está sensível a esse tipo de coisas nossas, humanas. Mas a ideia aqui é a ideia que está em Isaías 7, 13. A ideia de que nós não devemos abusar da paciência de Deus. Não devemos abusar da paciência do Senhor. Então, no capítulo 3, dos versos 1 ao 6, Deus dá resposta àquele povo, aquelas pessoas, através do seu profeta, aquelas pessoas que estão zombando dele, diante de uma crise real. É verdade que as coisas não estão bem, como eles imaginavam? Sim, é verdade. Agora, é verdade que Deus não está agindo? Não, isso é mentira. Eles até há pouco tempo estavam exilados lá na Babilônia. Deus levantou um rei ímpio, o rei Ciro, para que eles fossem libertados e voltassem para a sua terra e pudessem restaurar o templo. Mas mais do que o templo, eles estavam carecendo ainda de uma restauração de alma, de coração, de vontade. Faltava ainda temor ao Senhor. E eles estavam preocupados com as coisas, com a glória do segundo templo, que não era tão grande quanto tinha dito Ageu. Preocupado com coisas ainda e não preocupados com adorarem o Deus que continuava olhando para eles com misericórdia. Deus responde então a eles essa queixa, isso não é queixa. Queixa foi aquela de Abacuque, aquele lamento. Foi muito honesto Abacuque, quando lamentou-se diante da maneira como Deus aplicou a sua justiça ali para o seu povo, seus familiares desobedientes. Mas aqui não, aqui é deboche, aqui é arrogância. Deus mostra como é que ele age diante de situações difíceis e como ele vai extinguir o mal. Como Deus vai extinguir o mal? Não é levantando paredes bonitas do templo de Israel. Não é fazendo de Israel uma nação poderosa, simplesmente religiosamente, politicamente. Não, a justiça de Deus vai muito além daquilo que a gente pode ver ou usufruir terrenalmente. A justiça de Deus vai além. Nós temos uma interpretação muito equivocada disso.
A gente associa respostas de Deus somente a coisas terrenas, como se tudo que tivéssemos para viver ou para desfrutar estivesse finalizado ou enterrado aqui nesta vida. Nós que cremos em Jesus sabemos, temos a eternidade para estar com Deus, mas ainda assim a nossa expectativa de justiça de Deus, ela é terrena demais, como era para aqueles homens naqueles dias de Malaquias. E Deus vai dizer para eles nos versos 1 a 6, como é que Deus faz a sua justiça, como é que Deus livra o homem do mal, que pode estar assolando a terra. Realmente, até hoje, a gente vê cada maldade, o ímpio, a gente vê coisas absurdas como pessoas devidamente, corretamente sendo presas porque roubaram um saco de arroz ou porque cometeram algum delito. E delito é pecado, delito, roubo é pecado, mas porque fizeram alguma coisa, talvez para comer, para pagar uma conta, aflitos por situações da vida que não justifica de forma alguma roubo. A gente se depara com pessoas roubando bilhões dos cofres públicos e continuando livres. Isso é uma injustiça de uma forma tão absurda que, francamente, eu acho que é tão grande quanto essas que os judeus contemplavam aqui em seus dias. Se a gente deixa de pagar nossos impostos, nós logo somos penalizados. Aí os acionistas aí de Petrobras, Odebrecht e outras mega empresas roubam loucamente os cofres públicos e estão soltos. Suas empresas funcionando. Isso é injustiça. E a gente fica querendo que Deus venha com um raio e torre todo mundo aqui na terra, né? Torra essa gente, torra eles, né? Pois é, eu creio que a gente querer que essas pessoas sejam presas é legítimo. Que a ordem se estabeleça é legítimo. Inclusive eu vi aí um vereador aqui de Mogi Guaçu agradecendo os votos, deve ser uma pessoa boa, não o conheço, agradecendo os votos, só vi um outdoor, não sei se vocês já viram outros por aí, mas Jefferson não sei o quê. Né, agradecendo os votos que recebeu, só que está com a bolinha da bandeira do Brasil, com ordem e progresso de cabeça para baixo. Eu tinha que ligar lá para ele e dizer, olha, o teu ordem e progresso está de cabeça para baixo. Então, se tu quer mesmo que o Brasil ande para frente, quer ser um bom vereador, arruma o teu outdoor. Mas a gente quer que essa justiça comum se estabeleça e as coisas melhorem. A questão é que a maneira como Deus enxerga a justiça vai muito além das coisas que têm um efeito temporal sobre a nossa vida. E Deus mostra, então, aqueles céticos, debochados, infiéis dos dias de Malaquias, como é que Deus pratica a justiça. Deus tem um plano bem objetivo para punir os malfeitores. O plano do Senhor está centrado no Messias, na vinda do Messias. Para eles ainda era algo por vir. O Senhor Jesus que repentinamente iria entrar no templo, como diz o verso 1 do capítulo 3. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo, o mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos Exércitos. Essa é a primeira resposta que Deus dá para aqueles homens que estão tão indignados com os malfeitores. Esse é o começo da resposta que Deus dá. Eu vou mandar aquele que vai, o mensageiro da aliança, que não é anjo nenhum não, é o próprio Senhor Jesus, é o Messias. Vai estabelecer a minha aliança e vai sentar no meu templo. E aqui nós temos a dica de que a nação de Israel estava realmente desfocada da ação de Deus na história através dos profetas, porque esse verso 1 aponta não para alguma justiça local naquele momento ali, mas aponta lá para o milênio.
Quando que Jesus vai sentar no templo em Jerusalém, sentar no trono? Quando que vai ser? Não vai ser lá no templo milenar? Depois da grande tribulação, tempo de juízo para judeus. Então a justiça que Deus vai impetrar sobre a humanidade é muito mais completa do que qualquer justiça temporal que pudesse fazer para aquele momento ali. A justiça de Deus naquele momento ali era levar o povo ao arrependimento e deixarem de ser arrogantes e confiarem na providência divina. Então o verso 1 aponta lá para o milênio. A justiça completa, perfeita, que vem do Senhor. Então Malaquias questiona se realmente eles estão esperando, realmente eles querem a intervenção do Senhor. Vocês querem mesmo isso? Tem certeza? E esse questionamento vai vir com a exposição que Malaquias faz do que é esperar a vinda do Senhor. O que significa esperar a vinda do Messias? Dos versos 2 ao 5. Vamos ler. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e refinará como ouro a prata. Assim entrarão ao Senhor ofertas com justiça. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor como nos dias passados, como nos tempos antigos. Eu virei a vocês trazendo juízo. Sem demora testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos e não têm respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês estão querendo mesmo que o Messias venha? Tem certeza? Porque o Messias vem e a justiça de Deus se fará desse jeito. É desse jeitinho aqui. Deus vai colocar em ordem as coisas. Toda aquela parte dos sacerdotes que nós já vimos, onde eles têm aquela adoração comprometida, aquele ensino parcial, aquele envolvimento com as coisas de Deus de uma forma pobre, de uma forma incorreta biblicamente dentro da lei dos judeus, algo que não prestava, que Deus dizia, eu prefiro fechar as portas do templo do que receber o culto de vocês. Vimos isso há umas 2 quartas-feiras atrás. Deus diz que vai refiná-los. Eu vou refinar e purificar de prata os meus levitas e refiná-los como ouro e prata. Assim, depois disso, vocês vão poder trazer ofertas justas para mim. Deus fala sobre fazer juízo sobre os feiticeiros, adúlteros, sobre os mentirosos, sobre os exploradores, sobre aqueles que oprimem o órfão e a viúva. A justiça de Deus, através do Messias, ela vai trazer o seu reino. Não uma justiça temporal, terrena, essa que a gente tanto deseja. Essa ordem para este mundo que jaz no maligno. O mundo que jaz no maligno não se submeterá sem que haja o juízo de Deus aos padrões do reino dos céus. Nós temos que esperar pela justiça certa e contar com a consolação do Espírito Santo, contar com o conselho que vem de Deus mediante o seu Espírito e a sua palavra para lidar com esses dias maus, porque o juízo do Senhor não será parcial. O juízo do Senhor será integral, para que depois dele se estabeleça o seu reino. Então, meus irmãos, em vez da gente cantar aquela música que a gente gosta de cantar, né? Nem sei se aqui a gente canta muito. O dia do Senhor chegou. Rei, lembra? Ouve-se de todos os povos que...
é melhor pensar melhor para cantar essa música. Não vai ser ótimo o dia que o Senhor Jesus voltar? Vai. Para os salvos, vai. Vai ser muito legal. Irmãos, se a nossa vida pessoal, nossa vida familiar, nossa vida espiritual, tudo isso não estiver conformado à vontade de Deus, eu coloquei aqui uma expressão, eu hesitei em colocar essa expressão aqui, depois dessa preocupação que devemos ter com andar santamente, dignamente, honrosamente, de modo digno da vocação que fomos chamados, como Paulo diz aos Efésios. Eu chamei isso de estar com a vida em dia diante de Deus. Em dia não é sem pecado. Não. Em dia é aquela vida cristã que você está batalhando, você está lutando. Você está buscando o Senhor pela palavra, você está orando, você está, quando peca, reconhecendo o seu pecado, confessando e criando os mecanismos para o abandono de tal pecado confessado. O nome disso é santificação. Eu creio que isso seria o em dia com Deus. Então, a gente que deseja a vinda do Senhor Jesus, não como uma justiça para as injustiças deste mundo, mas a justiça de Deus para que estabeleça o seu reino sobre este mundo, não uma coisa temporal que vai fazer aqui algum tratado local, regional, mas uma justiça que vai extinguir a impiedade e vai restaurar a adoração que é devida a Deus. Se nós esperamos assim o dia do Senhor, nós devemos estar batalhando sempre para estarmos com uma vida santificada, conformada à imagem do Senhor, para que a gente não seja surpreendido negativamente, porque já vimos no verso, aqui no verso 1 do capítulo 3, já está pré-anunciado no Antigo Testamento que o Senhor virá repentinamente. Sabemos que a vinda do Senhor Jesus, ela virá num abrir e fechar de olhos. Não sabemos a hora que o ladrão pulará o muro da nossa casa. Por isso temos que estar o quê? Vigiando. Não é? Ao soar da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos juntamente com eles arrebatados. Vemos lá em Tessalonicenses. Não sabemos quando isso vai acontecer. Então, o batalhar, o trabalhar no sentido de buscar uma vida santificada, lutando contra o pecado e ser em dia no nosso relacionamento com Deus, ele é muito importante para que a gente não seja negativamente surpreendido com a vinda do Senhor Jesus. Porque a vinda do Senhor Jesus é para julgar. Nosso Deus, ele é santo e julgará a todos. Todos, dentro do seu caráter justo e santo de agir. É bom que a gente lembre de 2 Pedro, capítulo 3, verso 14. Quer abrir lá? Pode abrir. 2 Pedro, capítulo 3, verso 14. Deixa a tua Bíblia aberta aí em 2 Pedro, vamos ver outros versículos. 2 Pedro, capítulo 3, verso 14. Todos lá? Diz assim: portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, ou seja, a vinda do Senhor Jesus Cristo, que está sendo dita nos versículos anteriores, ou predita, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, puros, ou a ideia de santidade, pureza, ou imaculados, e inculpáveis, ou seja, como pessoas que identificam o seu pecado e confessam, não é sem pecado, é com a culpa removida, justificados. É isso que significa o que estamos vendo aqui. Vocês sejam encontrados em paz com Deus, ou seja, não como inimigos de Deus, não como quem está em guerra com Deus. Só está em guerra aquele que não obedece, que não se sujeita. Então estejam trabalhando, se empenhando para que vocês estejam em paz e não em guerra, sujeitando-se. Que vocês estejam em processo de santificação constante. A ideia do puros, imaculados. E a ideia do inculpáveis, ou seja, realmente convictos da justificação, com culpa removida, salvos por Jesus. Que sejam encontrados assim, desse jeito.
Ah, Jesus volta. É bom que ele nos encontre assim. Porque a volta do Senhor não é para fazer um juízo regional, municipal, nem mesmo nacional, mas sim universal sobre a terra. Quando a gente vê o mal prevalecendo, e fica aquela aparência de que as coisas estão realmente, e muitas vezes a coisa fica feia mesmo. Eu estou com uma expectativa, pode ser o contrário, porque a gente não sabe pouco de política externa, mas eu acho que Donald Trump, para os Estados Unidos como presidente, como o homem mais poderoso politicamente do mundo e militarmente, eu acho que pode ser um grande caos mundial. Não é? Mas nós vemos o estado mental, emocional dos americanos, dos norte-americanos, com essa disputa acirrada que há entre uma política, uma mulher que está de carreira na política, que tem seus montes de questões, que não dá nem para entrar no mérito, mas tem experiência para fazer algo pelo menos politicamente melhor do que um fanático louco, alucinado, na minha opinião, você pode ter outra. Né? Eu vejo um cenário dramático. Tenho parentes que moram nos Estados Unidos, falava com a minha sobrinha esses dias, e ela falava, tio, aqui na igreja, todo mundo vai pela Hillary. Mas muita gente da nossa convivência vai votar no Trump. Eu falei, não acredito, é mesmo, muita gente. Muita. Mas não é esse tipo de justiça limitada a um governo local, porque quando o Lula foi aqui pela primeira vez eleito, eu disse aqui de púlpito que, na minha opinião, o que o Brasil estava sofrendo era justiça de Deus, disciplina, no sentido local. E confesso que o que nós estamos sofrendo é justiça. Povo idólatra, povo desobediente. Não que o Temer não seja, porque o Temer já está brigando com a bancada evangélica para que sejam cobrados impostos como de qualquer outra instituição que tenha CNPJ, a fim de que as igrejas percam a isenção do imposto estadual, que é o nome? Nós temos CNPJ e não temos o... Hein? Fala! Nós não temos inscrição estadual, somos isentos. Querem que as igrejas passem a ter inscrição estadual e passem a pagar tributos normais. Isso tem uma série de implicações, um monte de implicações. E até hoje, então, isso tem sido tratado de uma forma coerente pelo governo. Mas agora o Temer fazendo algo aparentemente melhor pela nação, porque não que ele seja melhor em nada, mas ele é um outro político que sabe fazer as coisas certas quando quer, pode trazer um grande problema para a igreja evangélica. Então, eu não estou vendo nessas pessoas solução de Deus para nada. Eu vejo o juízo de Deus para que a igreja ore mais, para que a igreja seja mais comprometida com as coisas do céu, para que a igreja tenha mais comprometimento com a obediência ao Senhor e tema ao Senhor, para não ter toda a sua esperança em homens e pessoas, em partidos, em políticos, em governos humanos. Porque a justiça do Senhor através do Messias, ela virá de forma definitiva e completa para o estabelecimento do seu reino. E Deus pode, por misericórdia, nos livrar de coisas aqui e ali, porque nosso Deus é bom e ama a sua igreja? Claro que sim. Mas permitir aflições não significa falta de amor. Muito pelo contrário. Significa uma decisão absoluta de um pai amoroso que sabe que muitas vezes nós precisamos de varada para entendermos a partir da disciplina o que é obediência e o que é um Deus que ama.
Então nós não devemos achar que Deus está demorando na vinda do seu, para enviar seu juízo. Mas que Deus não está vendo situação terrível que está sobre a terra? A Bíblia não diz lá, ainda no verso 13 de 2 Pedro 3, fala ali de novos céus, nova terra, nos quais habita a justiça. Manda essa justiça para cá. É mesmo, você quer essa justiça está explícita aqui nos versos 2 a 5. Você quer que Deus venha aqui para fazer esse padrão de justiça nesta terra, onde nós estamos ainda sujeitos ao pecado, estamos com toda a influência da nossa própria natureza pecaminosa? É melhor que nós esperemos a justiça que vem de Deus num sentido de eterno, de estabelecimento do seu reino. E Deus não está atrasado em nada. Há uma razão muito absoluta e clara para o Senhor não ter ainda terminado com essas coisas que a gente vê neste mundo, essas injustiças, coisas que nos afligem, nos entristecem. Há um motivo, e o motivo está no verso 9 do capítulo 3 aí de 2 Pedro. Diz lá: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês. Não é paciente só com os ímpios, não. É paciente conosco para que não sejamos surpreendidos com a vinda dEle. Nós falamos aqui no domingo que o problema de Israel, dos judeus, não era falta de conhecimento das Escrituras. Lembram? No verso 21 do capítulo 10 de Romanos. Qual era o problema deles? Não era desconhecimento. O problema deles qual era? Desobediência e rebeldia. Desobediência e rebeldia. Então a paciência de Deus não é nem apenas para com os ímpios, com que não foram salvos ainda não. A paciência de Deus é muito conosco também, para não sermos surpreendidos. Ah, pastor, mas eu não perco a salvação. Não perde não. Mas é melhor que eu chegue diante do Senhor como um santo e culpável e irrepreensível. É melhor que seja assim. Então o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça. Deus não tem prazer nenhum na morte do ímpio. O fato de Deus não ter ainda finalizado essa tanta maldade, tanta impiedade, tanta injustiça, é porque você ainda tem um vizinho incrédulo ainda. Você ainda tem um parente, um marido, uma esposa, um filho, um patrão, um colega de trabalho, um colega de escola, que você ainda não teve a oportunidade de testemunhar de Jesus Cristo. Então Deus não está atrasado não, Deus está sendo paciente. Porque Deus não tem menor prazer que o ímpio pereça. Um menor. Mas sim que todos cheguem ao arrependimento. Esse é o desejo do Senhor. Que o pecador se arrependa. Então não tem uma gota de atraso. Deus está vendo tudo. Não tem uma impiedade, uma injustiça que não esteja debaixo da soberania de Deus, também da indignação de Deus, mas também servindo como um juízo para um povo rebelde, pecador, desobediente, idólatra. E Deus ainda assim consola, capacita, ensina, mediante as muitas dores que passaremos nesse mundo. Para isso tivemos todo o encorajamento que veio do próprio Cristo, dizendo que neste mundo passaríamos por aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque o Senhor Jesus, mesmo indo à cruz e morrendo a pior morte possível, do modo pior possível, Ele nos diz: tenham bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, indo à cruz e morrendo daquele jeito por nós. Então nosso Deus não está atrasado, e não há injustiça ou impunidade alguma que não será devidamente punida no dia do juízo do Senhor. Mas espere corretamente o juízo do Senhor e compreenda corretamente o que é o juízo do Senhor. Eu creio que devemos pedir a Deus que coloque em nosso coração compaixão pelos pecadores perdidos. Porque nós temos o testemunho do próprio Deus dizendo: eu aguardo ainda com paciência aqueles que ainda virão a mim. Não quero que ninguém pereça. Nós temos o exemplo do próprio Deus de paciência diante de tanta
rejeição a Ele mesmo e a gente não pede a Deus a necessária compaixão, misericórdia pelos aqueles pecadores perdidos ao nosso redor. Deveríamos pedir para que Deus nos usasse mais, que pudéssemos chegar a eles com as boas novas de que Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, que ressuscitou para nos dar a vida eterna e que Ele voltará. E que Ele voltará para estabelecer seu reino e fazer a sua perfeita justiça, não municipal, regional, nacional, mas universal, uma justiça plena, perfeita, estabelecendo então o seu reino. Então, meu querido irmão, quando todos nós presenciamos aí aqueles momentos que nos angustiam, que parece que o mal está prevalecendo, não questiona a soberania de Deus, não. Nada está passando desapercebido pelos olhos do Senhor dos Exércitos. Confie nele. Obedeça a sua palavra. Creia no amor, na santidade, na justiça de Deus, que no seu tempo, sua promessa de enviar o Messias para julgar a terra se cumprirá. E isso está muito mais perto de acontecer do que a gente pensa. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Pai Santo, muitíssimo obrigado por podermos encontrar, ó Deus, as verdades que envolvem as boas novas do Evangelho lá em Malaquias. Para um povo tão rebelde, para um povo tão cruel em relação ao teu amor e à tua justiça, ainda assim o Senhor pacientemente levantou o teu profeta Malaquias para exortá-los, confrontá-los duramente. Mas como veremos a partir de semana que vem, também dar a eles, ó Deus, diante de tão dura confrontação, a oportunidade do arrependimento. Que seja assim para nós agora, Deus, que possamos clamar a Ti, ó Deus, que a nossa visão em relação ao mundo e às pessoas seja menos imediatista. Simplesmente desejar que o Senhor volte porque as coisas não estão acontecendo como nós gostamos, isso é mais sinal de impiedade do que desejo da Tua vinda. Tem misericórdia, ó Deus, nos ajuda a enxergar o pecador com os Teus olhos. Os olhos Teus, ó Pai, que enxerga o pecador como aqueles que o Senhor quer salvar. Ajuda-nos aí na direção deles com as boas novas do Evangelho. Ajuda-nos sim a desejar a Tua vinda, ó Deus, mas no Teu tempo e na Tua hora. Que possamos estar buscando uma vida santificada e, neste período, intensamente, ó Deus, testemunhando de Cristo Jesus ao mundo ainda perdido. Ajuda-nos nisso, ó Deus. Assim eu te peço, agradecido, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, irmãos.